O governo federal deve cortar 10 dos 39 ministérios. A proposta faz parte de uma reforma administrativa para reduzir gastos e melhorar a gestão. Os planos foram anunciados hoje. A reforma completa deve ser apresentada até o fim de setembro. A proposta de reforma administrativa envolve todos os órgãos e empresas do governo federal e inclui a redução do número de ministérios, com a extinção de pelo menos 10 pastas. Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de sustentação política do governo, de eficiência da máquina pública, que nós precisamos ouvir todos os envolvidos. Nenhum ministério ou nenhuma estrutura inicialmente apontada para ser atingido. Atualmente, o governo federal possui 39 pastas. Na conta entram 24 ministérios, como Saúde e Educação, e 10 secretarias, como Aviação Civil e Direitos Humanos. E ainda 5 órgãos com titulares considerados ministros, como a Advocacia Geral da União. Também são diretrizes da reforma administrativa mudanças em cada órgão, como a eliminação de secretarias, a redução do número de cargos comissionados, hoje em 22 mil, sendo 1/4 de não concursados. Corte dos chamados gastos de custeio, como água e energia elétrica, além da venda de imóveis não prioritários e a regularização de áreas ocupadas, como terrenos da Marinha no litoral. O governo ainda não sabe o tamanho da economia que a reforma administrativa vai gerar, mas defende que o principal ganho será na eficiência. Também não foram divulgados quais ministérios seriam extintos ou quantos cargos comissionados deixariam de existir. Uma proposta mais detalhada ficou de ser apresentada até o final do mês que vem. Até lá, cada órgão vai informar o que pode melhorar na própria estrutura. Mudanças na máquina pública vinham sendo defendidas pela oposição desde a campanha eleitoral do ano passado. O assunto também está no Congresso. Uma proposta de 2013 em tramitação na Câmara quer limitar o número de ministérios a 20. A hora, o momento era esse, quando se encerra essa primeira fase do ajuste econômico, para que se iniciasse simultaneamente, ao se encerrar essa primeira fase, a discussão e a apresentação da reforma administrativa. Segundo o governo, a maioria das mudanças não precisa passar pelo Congresso Nacional, apenas as que envolveriam a extinção de cargos. E no início da noite, em entrevista a jornais impressos, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a reforma deve incluir o corte de 1.000 cargos de confiança. Vamos conversar com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Qual é o alcance de medidas como essa reforma administrativa para a economia, para o ajuste fiscal? Olha, a questão da economia é pouco, pelo seguinte, muitos desses ministérios são secretarias que ganharam o status de ministério. E ganharam status por quê? Porque são secretarias ligadas a direitos humanos que sempre ficavam em terceiro plano na discussão das grandes políticas integradas. Então, como ministério, passaram a ter um status maior. Então, em termos de custo, não é muito significativo. É importante o seguinte, faz uns 6 meses aí que o planejamento colocou nos diversos ministérios consultorias de gestão para definir todos os procedimentos. Isso aí pode dar um ganho de eficiência aí, se for bem feito. Porque se você pegar, por exemplo, o Ministério da Educação, tem várias secretarias. Tem algumas secretarias que são secretarias meio, por exemplo, essa questão da deficiência. A secretaria tem que colocar sugestões em cada política feita pelas secretarias maiores. Então, se mapear direitinho esses processos, você pode ter um bom ganho de eficiência. E economia você vai ter em algumas áreas que já começaram há uns 2, 3 anos para cá a avançar, como, por exemplo, essa questão de centralização de compra de passagens, a questão de contratos de limpeza, que vão ser centralizados. Então, pode ser um bom passo aí, dependendo da maneira como for feito, sem desarrumar, digamos, os processos já existentes dos diversos ministérios. Nassif, daqui a pouco você volta para outro comentário. Até já.